O que é uma reforma sanitária? Ou como se pode pensar a realização de uma reforma sanitária? Pelo menos em duas grandes oportunidades históricas. Quando ocorre uma revolução, uma mudança brusca na forma de organização do Estado e da economia de uma sociedade, como ocorreu em 1917, em 1949, em 1959, em 1979, e eu estou me referindo às revoluções bolcheviques, à Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução da Nicarágua, em que há uma mudança na organização econômica e política e, a partir daí, se pensa uma totalidade de intervenções, e que saúde é uma delas. Mas existe uma outra possibilidade de reforma sanitária, quando a classe trabalhadora e os intelectuais se articulam e, portanto, exercem um certo papel de vanguarda. É o exemplo especial da reforma sanitária italiana, em que a classe trabalhadora, através dos seus partidos e com intelectuais, formadores de opinião, fizeram um processo de reforma sanitária por quase 30 anos. Conseguimos colocar na Constituição, em 1988, as ideias da reforma sanitária, e 2 anos depois, mesmo com um presidente que era oponente àquelas ideias, se teve a Lei 8080/90, 8142/90, e estamos aqui com esta reforma sanitária e este SUS, com problemas, mas temos 20 e tantos anos de implantação. A reforma sanitária brasileira, dizia ontem, é uma reforma social. Portanto, ela não se limita a uma reforma do setor saúde. Uma reforma setorial é aquela voltada para o sistema de serviços de saúde. Uma reforma sanitária tem como objeto a questão sanitária, a questão saúde, o que significa pensar as condições de vida, as condições de saúde e a determinação estrutural desses conjuntos de elementos. Ou seja, quais são os determinantes ambientais, quais são os determinantes sociais, quais são os determinantes culturais que influenciam a qualidade de vida de uma população. A reforma sanitária brasileira, portanto, não corresponde àquelas reformas setoriais que estão nos documentos do Banco Mundial, nos documentos da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, e vocês que estão fazendo mestrado, muitos de vocês estão estudando isso, a reforma sanitária não se enquadra nas reformas setoriais da literatura internacional. Então, por mais que o SUS seja um elemento central, um filho dileto, dizia eu ontem, da reforma sanitária brasileira, a reforma sanitária não se reduz ao SUS. Ela era mais ambiciosa. A reforma transcende as políticas estatais. Nasce do povo, nasce da sociedade civil. Então, a ideia de política estatal, de política pública, talvez não fosse a melhor forma de nós aproximarmos desse objeto. Se eu digo que ela nasceu dos movimentos sociais da sociedade civil, alguém poderia dizer, mas então nós poderíamos pegar a teoria dos novos movimentos sociais urbanos e pensar a reforma sanitária. Mas a reforma sanitária brasileira não trabalhou de uma forma muito tópica, não é?
como a questão do saneamento, a questão do gênero, a questão da raça, a questão da etnia, a questão indígena, a questão ambiental. Não, se eu pudesse fazer um trocadilho, não foi tão tópica, foi utópica, não é? No sentido de pensar uma totalidade de mudanças, para usar a expressão do Sérgio Arouca. Então, se essa reforma sanitária não poderia ser tratada teoricamente como política pública ou estatal, e nem como movimento social apenas, talvez nos restasse compreender a reforma sanitária como uma reforma da sociedade. E se é uma reforma da sociedade, quais são as teorias que nós dispomos para entender mudanças da sociedade? E, portanto, como é que essas mudanças operam em conjunturas distintas? Tudo começou com o dilema preventivista, quando a doença e a saúde não podia ser explicada por uma história natural, à la Livre Auclerc, mas por uma história social, em que os momentos da patogênese e da pré-patogênese não são tão delimitados a partir daquele modelinho. O ensino da medicina preventiva enfrentava dilemas, porquanto aqueles, usando a expressão do Arouca, profetas de um vir a ser que não vinha, não conseguia mobilizar os estudantes. Uma medicina preventiva que apontava para um conjunto de mudanças, mas extremamente conservadora no âmbito da escola médica. Mudava a atitude do estudante, mas não mudava a escola médica. Ou poderia até mudar a escola médica, mas não mudava o sistema de saúde. Poderia até pensar em alterar algumas coisas no sistema de saúde, mas não mudava a sociedade. E uma sociedade que trata de forma diferente os valores humanos. Trata como mercadorias os valores humanos. Então, a medicina preventiva enfrentava o seu dilema na medida em que não tinha uma prática teórica que explicasse aqueles problemas na sociedade e não tinha uma prática política que alterasse as relações sociais. Então, a reforma sanitária nasce, portanto, com esta tese do Sérgio Arouca, no momento da ideia, e que essa ideia se difunde pelo SEBS, essa ideia se difunde pela Abrasco, criada em 1979. Transforma-se em proposta, como eu falava ontem, no simpósio da política da Câmara dos Deputados. Chega a ser um conjunto, portanto, articulado de princípios e de proposições naquele documento, a questão democrática na área da saúde. Mas vai à 8ª conferência e com aquele movimento bonito que quase que não tinha lugar para tanta gente, falava o Luiz Carlos ontem aqui, se consegue uma articulação de projetos que passavam pela saúde, mas não se esgotavam na saúde. Passava pela reforma agrária, pela reforma urbana, pela reforma universitária, pela reforma tributária, e se eu pudesse acrescentar uma outra muito importante, por uma reforma intelectual e moral de que falava Antônio Gramsci. O movimento da democratização da saúde, também chamado movimento sanitário, ou movimento da reforma sanitária, que está aí, está entre nós, está ali fora, naquela mesinha com os documentos e as revistas, publicações do SEBS. Um conjunto, portanto, de práticas ideológicas, políticas e culturais. Isso é o SEBS, isso é a Abrasco, isso são outras entidades que estão envolvidas nesse movimento. E chega um momento do processo, com um conjunto de políticas e práticas que vão, na 8ª conferência, se desdobrar na Comissão Nacional de Reforma Sanitária, na Constituinte. Cria-se uma estratégia ponte chamada SUDES,
que é o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, quando ainda não existia SUS, e toda a conjuntura ou as conjunturas que vêm de 1988 para cá. Isto, portanto, é que me autoriza a falar com vocês de que a reforma sanitária está viva, porque enquanto processo não houve um corte. Há recuos, há avanços, mas ele está aí, não só na nossa cabeça, na nossa ideologia, na nossa consciência ou na nossa utopia, nas nossas condições subjetivas de que eu falava ontem, mas nas condições objetivas que estão aí presentes na rede, no financiamento, nas pessoas que estão trabalhando dentro desse processo. Quais as referências teóricas, portanto, vindas para nos ajudar a entender a reforma sanitária brasileira? Nós fomos buscar um apoio de uma filósofa viva, húngara, chamada Agnes Heller, e que num livro chamado Teoria das Necessidades em Marx, ela diz que na história da humanidade existem pelo menos 4 formas de mudança social. Uma que ela chamava de uma reforma parcial. Outra, uma reforma geral. Uma terceira, movimentos políticos revolucionários. Eu citei alguns hoje aqui. E uma quarta forma que ela chamava de uma revolução no modo de vida. Na reforma parcial, um setor da sociedade é objeto de modificação. Os demais setores podem persistir. Por exemplo, você pode ter uma lei do divórcio e tudo mais na sociedade continua. Você pode ter uma reforma universitária e as outras formas de atuar do Estado permanecem. Isso é o que ela chamava de reforma parcial. Uma reforma geral é quando a sociedade se mobiliza e vários setores da sociedade se transformam. Isso estava muito presente, ela ilustra, com os partidos social-democratas no início do século XX. E que geraram depois, por exemplo, a experiência da Suécia, da Dinamarca e, posteriormente, a própria Inglaterra, o estado de bem-estar social, etc. Mas ela dá o exemplo com a experiência do início do século XX. Os movimentos políticos revolucionários se expressam uma tomada de assalto ao poder do Estado e, a partir daí, se impõe uma nova ordem econômica e política. Mas as pessoas continuam a viver da mesma forma que viviam antes. Ou depois daquela revolução, né, voltam para o seu cotidiano e não exercem mais as suas ações políticas, culturais, etc. O quarto modo, trazido por essa filósofa, ela chama de revolução do modo de vida, quando o cotidiano das pessoas se modifica. Não basta as mudanças nas estruturas econômicas, políticas e sociais, mas passa essa mudança pela vida das pessoas. E essa autora, essa filósofa, diz que, olhando a humanidade, seria muito difícil encontrar exemplo concreto para este quarto modo de mudança social. Ela só menciona duas situações, talvez se aproximassem disso. O cristianismo, né? Temos séculos que alteram ainda a vida das pessoas no cotidiano, no domingo, quando vai ao culto, quando vai à missa, etc. E o Renascimento, né? Em que alteraram as relações das pessoas com a cultura, com Deus, com a arte, etc. Então, com esses 4 modelos de mudança social, pergunta, quais deles, de alguma forma, poderiam ajudar a interpretar o que se passou
com a reforma sanitária brasileira? Vocês já devem estar tentando responder isso. Eu sei que vocês têm pressa, mas eu levei uns 2 anos pensando nisso, escrevendo isso. Mais 2 outros conceitos que nós precisávamos para poder entender um pouquinho mais o Brasil. E trouxemos o conceito de revolução passiva e transformismo. Vocês vão ver isso ao longo da exposição. Então, são essas referências teóricas que nós acionamos para tratar desse objeto. A primeira coisa que nos pareceu importante pensar para entender a reforma sanitária brasileira era pensar o Brasil. Que ousadia! Pensar o Brasil no pós-modernismo, que se questionavam as grandes narrativas, que o importante era estudar pequenas coisas, segmentando cada vez mais os objetos. E como é que o Brasil foi pensado? Como uma civilização, por exemplo, o Darcy Ribeiro trazia a ideia de que alguns povos passam por uma aceleração evolutiva e dão saltos, enquanto outros povos passam por uma modernização reflexa. Em outras palavras, copiam, modernizam-se de uma forma que traduz, imita outros povos. E o processo civilizatório no Brasil, segundo Darcy Ribeiro, foi mais pelo segundo caminho de uma modernização reflexa do que uma aceleração evolutiva. A nossa cultura brasileira, o Werneck Sodré, pode ser identificada pelo menos em 3 momentos: o momento colonial, o momento da transição e o momento nacional. Momento colonial em que a gente importava praticamente tudo, mas só para algumas elites, porque era perigoso para a metrópole que, por exemplo, se tivesse universidade no Brasil, que se tivesse imprensa, que os livros circulassem. Então, era praticamente nos púlpitos das igrejas e nas grandes elites que poderia circular alguma literatura. Diferentemente de outras colonizações da América Latina, que tiveram universidades muito antes do que o Brasil, como no Peru, como no Equador, como na Argentina, nós só vamos ter universidade no Brasil no século XX. Não sei se eu deveria dizer isso aqui agora, mas eu vou citar, já que eu estou acompanhando o Darcy Ribeiro. Ele tem um outro livro fantástico, talvez vocês encontrem nos sebos, chamado Aos Trancos e Barrancos. E assim o Brasil deu no que deu. E nesse livro do Darcy Ribeiro, ele diz, por exemplo, que o Brasil só conseguiu criar uma universidade porque o rei da Bélgica esteve aqui no início do século XX e precisava receber o título doutor honoris causa. E como só pode ter título doutor honoris causa universidade, então criaram uma universidade de papel para poder dar o título do rei da Bélgica. USP, etc., só vai ser lá na década de 40. Ok? Então, isso é para vocês terem um pouco da ideia do que é o Brasil. Nós chegamos atrasados em universidade. Como nós só tivemos imprensa, basicamente, quando chegou o Dom João VI. Portugal entendia que as questões vinculadas à cultura eram subversivas. Só poucas elites tinham acesso ao que se publicava na Revolução Francesa. E os nossos revolucionários de Vila Rica, hoje Ouro Preto, bebiam
dessa literatura, que vinham quase que por debaixo dos panos, mas eles eram elite, tirando Tiradentes, eram poetas. Na transição, isto vai havendo algumas alterações, e começa a se circular um pouco uma ideia de índio, não é? Ou um olhar para a situação brasileira, etc. Mas cultura nacional mesmo, nós só vamos ter a partir do século XX. E, especialmente, a Semana de Arte Moderna de 1922 faz uma ruptura com aquela cópia que nós tínhamos de cultura francesa, por exemplo, de termos vergonhas das coisas que produzíamos no Brasil. A sociedade brasileira tinha uma classe escravista feudal, misturando um pouco escravos e presos à terra, com uma pequena burguesia do comércio e dos funcionários públicos que vinham da metrópole, mas que exatamente no século XX vai aparecendo uma burguesia industrial com a classe operária que se opõe a ela e, portanto, que se desenvolve um conjunto de lutas. E esse Estado brasileiro, que foi copiado em parte de Portugal, Salvador, uma cidade-estado, quando foi criada, uma cidade sem cidadãos, em que praticamente era uma cidade forte, né? Pensando na defesa e pensando, portanto, nos interesses econômicos de Portugal. Um Estado em que as coisas públicas eram entendidas como coisas pessoais, privadas, e que da maneira mais humorada dos cariocas, quando Dom João VI chegou com a sua trupe, colocavam PR nas casas, para se entender como se fossem locais do príncipe regente, e o carioca disse que era ponha-se na rua, porque eles expulsaram os brasileiros, os cariocas, para a corte portuguesa se alojar naquelas casas. Ou seja, no caso aí, tratando as coisas privadas como coisas públicas. Então, essa mistura entre o que é o público e o privado no Brasil, do Estado patrimonialista, herdado dos portugueses, ainda é possível se ver. O poder tem donos no Brasil. Daí que Raimundo Faoro escreveu uma tese bonita chamada Os Donos do Poder. Um Estado de poucos, um Estado oligárquico, que a República, quando foi proclamada, tentava responder, de certa maneira, a essa oligarquia, mas conseguiu conciliar com ela. E o que vai se desenvolvendo ao longo do século XX é um Estado autoritário, burocrático, como eu mencionava, um conjunto de golpes de Estado para poder realizar o capitalismo no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, especialmente na segunda metade do século XX, iniciando com Getúlio Vargas, criando a Eletrobras, a Petrobras, o BNDES, o CNPq, a CAPES, etc., e depois Juscelino chegando, um Estado desenvolvimentista. E um Estado desenvolvimentista que se esgota em um determinado momento que coincide com esse contexto que nós estamos examinando, chegamos à proposta de um Estado mínimo ou de um Estado gerencial, que alguns chamam de um Estado neoliberal. E hoje já se fala até em um neodesenvolvimentismo, mas isso fica para a gente conversar depois. Então, de uma maneira muito alinhavada, muito superficial, eu estou querendo dizer para vocês que, para entender a reforma sanitária brasileira, a gente tem que pensar o Brasil, conhecer mais o Brasil, nas suas coisas boas e nas suas dificuldades. E se eu pudesse sintetizar tudo isso que eu falei
nesse slide, eu vou recorrer a uma frase de um sociólogo brasileiro, que ele sintetiza o Brasil com esta frase: a formação da sociedade brasileira, se a reconstituirmos pela interpretação dos seus intelectuais demiurgos, aqueles capazes de interpretar este país, a partir de Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, as raízes do Brasil, Machado de Assis, Celso Furtado, formação econômica do Brasil, Florestan Fernandes, Revolução Burguesa no Brasil, é um processo complexo de violência, proibição da fala, mais modernamente, privatização do público, interpretado por alguns com a categoria de patrimonialismo, revolução pelo alto, revolução passiva, e incompatibilidade radical entre dominação burguesa e democracia. Em resumo, anulação da política do dissenso. No Brasil, todo mundo tem que estar concordando. No Brasil, todo mundo tem que estar no consenso. Quem desafina o coro do consenso paga um preço muito alto. Muito bem, nós vamos então retomar a nossa conversa sobre o Brasil como uma referência para a interpretação da reforma sanitária brasileira, perguntando, portanto, agora, como é que operaram as mudanças no Brasil? Geralmente essas mudanças foram feitas pelo alto, pelas classes dirigentes. Todas as tentativas dos de baixo em alterar as formas de dominação no Brasil foram esmagadas pelos poderosos da época ou deturpadas pela história oficial. Portanto, é um esforço muito grande a gente recuperar, e isso tem sido feito nos últimos tempos, outras dimensões da história do Brasil que nós passávamos batido. Parte dessas reflexões eu levei ao Congresso da Abrasco de 2010,
em Recife. Não estão no meu livro da Reforma Sanitária Brasileira, mas no final do ano passado, a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, publicou um livro sobre atores, personagens, como é que eles viam, depois de tanto tempo, esta reforma. E eu escrevi algumas linhas e que retomam essas dimensões. Zumbi dos Palmares, século XVII. Criou-se em Palmares uma forma de organização dos negros, em que conseguiram construir esta gestão, e esses ex-escravos foram perseguidos, as forças repressivas tentaram enfrentar, eles resistiram, tentaram cooptar Zumbi e ele se negou, fizeram a cabeça do Cangazumba e terminou ajudando as forças que se opunham a Palmares, prenderam Zumbi, mataram Zumbi, cortaram os pedaços do corpo de Zumbi, expuseram essas partes do corpo nas ruas do Recife, e é uma das primeiras ilustrações, fora o que fizeram com os índios antes no nosso país. Século XVIII, quando a França fazia a sua Revolução Francesa, nós tivemos o movimento de Vila Rica, cujo nome que a gente aprendeu na história foi Inconfidência Mineira, ou seja, quase que um ato de libertação revolucionário foi reduzido a uma ideia de fofoca. Inconfidência é fofoca, por isso que está em aspas aí. Aquele, dizia eu ontem, mencionando Tancredo Neves, aquele herói enlouquecido de esperança que era o Tiradentes, também teve a sua condenação, prisão, condenação à forca, foi cortado os seus pedaços, penduradas as partes nos lampiões de Vila Rica, salgada a sua casa para que não nascesse nada durante muito tempo, e foi assim que a poderosa Dona Maria fez para sufocar a independência do Brasil. A revolta dos Búzios, ou chamada também revolta dos Alfaiates, na Bahia, em que pessoas da classe média, médicos, alfaiates, trabalhadores urbanos, defendiam a abertura dos portos para que nós não ficássemos dependendo de Portugal, defendendo uma independência do Brasil. E esses que fizeram parte da Conjuração Baiana foram presos, levados a uma Praça da Piedade. Cada um deles tomou 500 chibatadas. Outros foram deixados nas costas da África. E desta forma sucumbiram, portanto, o movimento dos Búzios. Século XIX, revolta dos Malês, quando os negros que professavam a religião muçulmana defendiam a sua libertação, a possibilidade de ter um culto religioso diferente do católico, também foram presos, pisoteados pela sua revolta. Canudos, em que depois da República o Antônio Conselheiro defendia a monarquia e criou uma quantidade incrível de seguidores, e o exército do país, já depois da República, massacrou aquele
conjunto de mulheres, de crianças, de velhos, magérrimos, famintos. E foi dessa forma que o poder central do Brasil, já na República, tratou os revoltosos. Assim foi a revolta da Chibata, em 1910, quando os marinheiros se recusaram a ser educados através de chibatadas e apontaram os canhões dos navios para o Palácio do Catete, estavam dispostos a levar à frente a sua revolta, e houve uma negociação, inclusive o Rui Barbosa, o baiano, participou dessa negociação, e eles se entregaram, e a promessa de que seriam anistiados, mas todos foram presos e colocados em celas que tinham cal, e este cal se transformou no óxido que matou quase todos eles. Menos um, o Almirante Negro, cantado pela música de João Bosco e Aldir Blanc, por Elis Regina. Assim foi também a coluna Prestes, que não queria fazer uma revolução no Brasil. Prestes, naquela época, não era comunista. Ele queria levar com os seus outros companheiros do Exército uma moralização nas práticas públicas. Não queria mudar as estruturas, mas que a política fosse bem feita, que não houvesse corrupção, né? Que os homens seguissem as regras, as leis, e eles correram o Brasil todo e foram reprimidos, e muitos deles tiveram que fugir, como foi o caso do Prestes, para a Bolívia e abandonar aquela coluna transformadora no Brasil. Prestes, já comunista, tentou a intentona, como chamam assim, em 1935, na Praia Vermelha, para modificar a ordem econômica do Brasil. Também foi preso, a sua mulher, Olga Benário, foi entregue aos nazistas, a sua filha nasceu praticamente no campo de concentração, e depois assassinaram a Olga. Vocês já leram o livro do Fernando Moraes, certamente, e ouviram o filme. A geração de 68, da qual eu pertenci, parte dela, desesperada diante do ato institucional número 5, avançou na luta armada e se transformaram em guerrilheiros, querendo modificar pela força, pela luta armada, a ordem econômica no Brasil e a ordem política, e acabar a ditadura. Esses jovens da minha geração foram aniquilados na maior parte, que até hoje não se sabe o que fizeram dos corpos deles. Fora os que foram banidos, os que pediram asilo e que, por diversas formas outras, terminaram entrando na luta pela democratização do país. Então, esses são episódios que ilustram quanto é difícil, né, mudar o Brasil. E é este Brasil que a reforma sanitária brasileira pretendia reformá-lo. As ironias da história. A abertura dos portos defendida pelos alfaiates foi realizada pelo Dom João VI, o filho da Maria, que enforcou Tiradentes. A independência não veio pelo Tiradentes, mas pelo filho do rei, o neto da Dona Maria, que alguns diziam a louca. A abolição não se realizou por Zumbi, nem pelos malês, mas pela princesa Isabel, neta do imperador, filha do segundo imperador, bisneta do João VI e tataraneta ou tetraneta da Maria, a louca. A República não foi feita pelo povo, mas por um golpe militar, que, segundo Raimundo Faoro, pensava tratar-se de uma parada militar. E tem lá, e o povo bestificado viu proclamar a República. E o capitalismo no Brasil foi sendo implantado e consolidado a golpes militares.
A história do Brasil, portanto, tem sido escrita por outras mãos. Em tempos mais recentes, a abertura política prometida pelo penúltimo general da ditadura, o Geisel, que está dentro da nossa conjuntura, esse mesmo Geisel fechou o Congresso em 1977 para poder garantir maioria dos votos no colégio eleitoral que iria eleger o seu sucessor. Sucessor esse que dizia que preferia o cheiro do cavalo do que o cheiro do povo. E ainda prometia que arrebentaria e prendia todos aqueles que fossem contra a abertura. E muitos que eram contra a abertura explodiram as mãos e o corpo de Dona Lídia, secretária da OAB. Muitos explodiram as bancas de revistas, atos terroristas contra o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, onde tinha Chico de Oliveira, Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer e outros tantos. Essa mesma conjuntura em que aquelas forças que ele dizia que prenderia e arrebentaria, estourou bombas em um show de música popular no Rio Centro, e que por um acidente de trabalho uma dessas bombas estourou no colo de um dos terroristas vinculados às Forças Armadas. O outro se salvou do acidente de trabalho, mora em Brasília, está vivo. E não aconteceu nada, nada com essas forças que queriam se opor à abertura democrática. E com as eleições diretas, que se lutou tanto através daquele movimento das diretas já, chegamos a um filhote da ditadura com suas tenebrosas transações. Está aí, de novo, no Senado da República. Falava ontem novas histórias, um sociólogo de esquerda, príncipe dos sociólogos brasileiros, foi eleito presidente da República. Um ex-metalúrgico, eleito presidente da República. Uma ex-guerrilheira, eleita presidente da República. Então o povo brasileiro sabe votar, Pelé. Pelé disse que o povo, na época da ditadura, que o povo brasileiro não sabia votar. O povo brasileiro, depois do equívoco de 1989, escolheu Bush presidente. A parte do povo, ele fez. Uma boa parte. Agora, o que fizeram esses presidentes? O que têm feito esses presidentes? Mas vamos voltar à reforma sanitária. E agora sistematizando. Os estudantes tiveram um papel muito importante. As semanas de estudos de saúde comunitária já se faziam desde 74, antes mesmo da abertura prometida pelo Geisel. O movimento popular, especialmente na zona leste de São Paulo, as donas de casa, nas periferias de Recife, de Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, em vários locais, o movimento popular em saúde, o MOPS, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, todos foram espaços que se articularam junto ao SEBS, junto aos profissionais de saúde, junto ao movimento sindical, junto à academia. Esta situação permitia que, ao tempo em que se defendia a democratização da saúde, se defendia também a democratização dos processos de trabalho, das práticas de saúde, da relação profissional de saúde com os clientes, usuários, doentes, pacientes, cidadãos, o nome que a gente achar mais conveniente. Mas, nas concepções, não havia uniformidade. Mesmo aqueles que defendiam a reforma sanitária, para uns bastavam juntar o INAMPS com o Ministério da Saúde, ou seja, uma reforma administrativa.
Outros buscavam uma racionalização do sistema para que ele funcionasse melhor, com prioridades, com eficiência, com o uso do recurso público mais racional. Nada contra. Mas outros defendiam uma totalidade de mudanças. Portanto, enquanto uns propugnavam uma reforma geral, ou quem sabe, uma revolução do modo de vida, já que o movimento revolucionário não estava posto naquele momento, porque tinha sido aniquilada toda a experiência de luta armada, então aquele terceiro formato da Agnes Heller estava fora de cogitação. Então o que se defendia basicamente era uma reforma geral ou uma revolução no modo de vida, no sentido de mudar as maneiras com que as pessoas exercitavam o seu cotidiano. Foi criado um jornal chamado Proposta, Jornal da Reforma Sanitária Brasileira. E um dos seus editoriais se afirmava: a reforma sanitária deve ser entendida como um longo processo político de conquistas da sociedade em direção à democratização da saúde. Então ninguém se enganava que ia ser fácil. O Sérgio Aroca escreveu em 1988 um texto chamado A Reforma Sanitária Brasileira. E ele dizia: a reforma sanitária brasileira deve ser entendida como um processo de transformação da atual situação sanitária. Ou seja, a situação sanitária é muito mais do que serviço de saúde. Compõe uma situação sanitária pelo menos 4 dimensões. Uma dimensão específica, que tem a ver com o estado de saúde da população, com o quadro epidemiológico, com os determinantes. Uma dimensão institucional, aí sim, que se expressa no setor, que se expressa, portanto, naquela produção de bens e serviços que eu me referia ontem. Uma dimensão ideológica, que é mudar a visão de mundo, a concepção de saúde, doença, de práticas, de trabalho profissional. E uma dimensão das relações. As relações, portanto, que se estabelecem entre a saúde e a totalidade da sociedade, na sua base econômica, na sua infraestrutura econômica, no seu componente jurídico-político e nas suas práticas ideológicas. E aí dizia o Aroca: a reforma sanitária é simultaneamente uma bandeira de luta que unificava corações e mentes e uma totalidade de mudanças. Então eu acho que esse trecho ilustra para vocês claramente a concepção que existia acerca da reforma sanitária, que transcendia a ideia de sistema de serviço de saúde. Não foram criados pelo Estado, por partidos, nem por governo, nasceram dos movimentos sociais, uma conquista do povo brasileiro, e o SUS, a maior política pública do Brasil, além de maior, a única política pública que nasceu do povo, chegou ao Estado e se transformou em práticas. Uma das perguntas: quais as bases teóricas da reforma sanitária brasileira? 2 conceitos são fundamentais para orientar um conjunto de intervenções, inclusive da ideia de intersetorialidade. O conceito de determinação social do processo saúde-doença e o conceito de processo de trabalho, que nós estávamos conversando no intervalo. O conceito, portanto, de práticas de saúde. Esses são os conceitos mais caros para a reforma sanitária e conceitos que, inclusive, estão na origem daquilo que nós chamamos do campo científico da saúde coletiva. Portanto, determinação social foi a categoria central explicativa do processo saúde e doença, independentemente de outras categorias que pudessem ser associadas a este conceito. Conceito de determinação social, não vou poder aprofundar aqui agora com vocês, mas vai além da ideia de determinantes.
porque muitas das ideias de determinantes têm uma inspiração na determinação social do processo de saúde e doença, mas de algum um contorcionismo retórico e metodológico, muitas vezes se reduzem os determinantes a fatores de risco, e não eram os fatores de risco que interessavam o movimento da reforma sanitária. Essa determinação social não se esgota, como muitos querem acusar a reforma sanitária, de ser economicista, de não levar em conta outras dimensões da cultura, do cotidiano das pessoas. Mas olha lá, um artigo de Jane Weissman, logo no início da década de 90, depois que ela contribuiu com um texto naquele livro Reforma Sanitária em Busca de uma Teoria, organizado por Sônia Fleury, ela dizia claramente que compreende essa determinação como parte do modo de organização da vida cotidiana e da história pessoal de cada um. Então isso é subjetividade. A reforma sanitária brasileira levou em conta essas outras dimensões, para além das estruturas econômicas, como alguns acusam. E o conceito de processo de trabalho em saúde, inaugurado, refletido, elaborado, inicialmente por Cecília Donângelo e depois por Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, Lilian Schreiber, José Ricardo Aires, etc., também presente na tese do Aroca, entendendo o processo de trabalho em saúde como um processo de transformação de uma situação ou de um sujeito ou objeto em uma outra situação, em um outro sujeito, em um outro objeto. E essa transformação de um objeto em um produto se dá a partir do trabalho humano, trabalho do médico, trabalho do enfermeiro, o trabalho do assistente social, o trabalho do então chamado sanitarista, mas também com meios de trabalho, instrumentos de trabalho, ferramentas de trabalho. Ferramentas que nos permitem aproximarmos-nos do objeto e transformá-lo. Pode ser uma anamnese, pode ser um tomógrafo, pode ser um estetoscópio, pinar, pode ser um roteiro para investigação epidemiológica de caso. Todos esses instrumentos de trabalho, pode ser um medicamento, a vacina, todos esses instrumentos de trabalho são acionados pelos agentes das práticas de saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam dentistas, para transformar uma situação em outra situação. Só que essa transformação não se dá apenas pela perícia técnica, nem pela nossa vontade e pelo nosso desejo. Esse processo de trabalho, essa prática de saúde, essa transformação se dá sob determinadas relações, que ao mesmo tempo que são relações técnicas, são relações sociais. E se são relações sociais, são relações econômicas, são relações ideológicas e são relações de poder. Portanto, muitas das tensões que nós observamos hoje entre os agentes das práticas de saúde, essas tensões expressam essas relações sociais. E nós precisamos tratar essas relações de uma forma objetiva, não que seja necessariamente neutra, mas objetiva, para que nós não confundamos as tensões, os conflitos como coisas pessoais ou mesmo de coisas de corporação, mas entendendo o processo histórico em que essas práticas foram constituídas. Estamos vendo um processo. E esse processo, alguns de vocês chamavam atenção, e eu também, que sofreram esses processos, recuos, retrocessos, desmobilizações. Muitos de vocês não eram nascidos nessa época, mas em 1989, naquele ano,
a inflação era 80% ao mês. Ao mês. As pessoas tinham que comprar rapidamente os alimentos de manhã, porque de tarde já eram outro preço. Aqueles que recebiam salário, não estou nem falando dos ricos, mas dos que recebiam salário, aplicavam no overnight aquele recurso para poder não perder, enquanto dormiam, o valor do seu salário. Então, eu estou dramatizando um pouquinho, mas para mostrar para vocês que no sufoco daquele, era difícil você imaginar que as pessoas iriam lutar por uma reforma sanitária. Não é? Tinham que cuidar primeiro, né, da sua sobrevivência mais imediata material. Mas em 1989, também caiu o Muro de Berlim. E quando caiu o Muro de Berlim, muitos disseram, acabou essa ideia de socialismo, olha aí o que é que deu. Acabou essa ideia de solidariedade, é o mercado que tem que fazer as coisas. É a livre iniciativa. O Estado atrapalha. O Estado, e nós chegamos a ver até essa propaganda aqui no Brasil, é como um elefante que vai entrando numa vidraçaria e vai quebrando tudo. Então a geração que vai crescendo na década de 90 foi incorporando essa ideologia. Trabalhar no setor público, babaca. Se você fosse competente, tinha se dado bem no setor privado. Tempo integral e dedicação exclusiva em universidade, maluquice. Então, a queda do Muro de Berlim não ficou somente lá. Começava-se a falar numa nova ordem mundial, não é? Que iria, portanto, levar a democracia para todos os espaços e todos seríamos ricos e felizes no mundo todo. Porque aquela coisa horrorosa que acontecia no leste europeu, já era. Em 1989 também se fez o chamado Consenso de Washington, em que o Banco Mundial se reuniu com os grandes bancos dos Estados Unidos e do mundo, preocupados com a dívida, aquela dívida que eu mencionava ontem, só que era maior, e que alguns chegavam a dizer que essa dívida seria impagável. E a partir dessa preocupação, e o México já tinha quebrado, eles fizeram uma receita, que muitos chamam de neoliberalismo, com um conjunto de reformas de primeiro grau e de segundo grau, para que os países fizessem uma política contencionista, monetarista, que alguns chamavam de uma política de austeridade, fazendo a lição de casa que o Banco Mundial ordenava e usava como condicionalidade para emprestar dinheiro para o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, o PACS, para o PSF e outras cocitas más. Ok? Então, muitas das coisas que vocês veem e vocês trabalham, muitos de vocês na ponta do sistema, por que o PSF é assim ou não é assado, tem uma parte que é construção nossa, mas tem uma parte que está no DNA do Banco Mundial. Focalizado para pobre. E para pobre, qualquer coisa serve. Pode ser uma medicina simples para gente simples, portanto, gente que não vai requerer qualidade nem dignidade no cuidado. Então, estamos aí as marcas. E no Sul, que eu falava antes da desmobilização, o eleito presidente da República, em 1989, além de mexer na caderneta de poupança, cala-te-boca, houve uma mudança da caderneta de poupança recente, né? Mas não tem nada a ver, não. Ele, nos primeiros atos, cria uma sigla que vocês ontem usaram, chamada INSS. O INSS significa Instituto Nacional... Não é Instituto Nacional de Seguridade Social, é Instituto Nacional de Seguro Social. Já começa a explodir
a ideia de Seguridade Social até por esse nome, porque o que estava querendo trazer é a concepção de seguro social, uma concepção meritocrática, só recebe o benefício se contribuiu. Seguridade Social tem a matriz beveridiana. Mas esse mesmo senhor, no momento em que se devia implantar o SUS, que significava introduzir no sistema 1/3 da população brasileira que não tinha acesso absolutamente a nada de saúde, nem a uma injeção, ou seja, na hora que vai incluir 1/3 da população em um sistema novinho, naquela época era novinho, viu, Bruno? Era bem novinho, era um recém-nascido. Naquele momento, ele retira metade dos recursos federais para a saúde. Eu costumo, em determinados locais mais hostis, não é esse de vocês, dizer que não é preciso muita inteligência para perceber as dificuldades do sistema de saúde que estava se criando naquele momento. 1/3 da população entrou. Ou seja, para que tudo ficasse da mesma forma, pelo menos você deveria imaginar que 1/3 de recursos chegasse. Não. 1/3 da população entrou e com outra mão reduziu-se a metade do orçamento federal para a saúde. Então, esse SUS, que nasce daquela forma, já sem movimentos sociais de sustentação, com um ambiente, com um contexto extremamente desfavorável do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ideológico, em que uma senhora, além da Thatcher, passou a ser famosa, que era Dona Tina. Vocês conhecem Tina? Não tem nada a ver com Cristina. Hein? Não. Tina é uma sigla que vem do inglês dizendo que não há alternativa. There is no alternative. Desculpe o inglês, mas é isso, Tina. Ou seja, todo mundo tinha que ser convencido de que não existia alternativa. E assim foi no governo Collor, foi no governo Itamar, foi no Lula 1, foi no Lula 2. Não há alternativa. O juro tem que ficar lá em cima. Não há alternativa, porque senão vai ser uma bagunça na economia. Vai a inflação voltar, vem um desemprego. Então todas essas ameaças, não é, levavam que não se pensassem em alternativas. Mas a reforma sanitária continuou. E continuou como? Com muita negociação. O que significa que se antes se dava a discussão na praça pública, estou falando uma figura de retórica, mas numa Conferência Nacional de Saúde, como a 8ª, ou mesmo como a 9ª, mas a partir dessa conjuntura, os ganhos vão sendo feitos através de encontros de bastidores, de negociações, ainda que sejam éticas, mas negociações. Aquilo que eu falava um pouco antes, ceder o que você quer para ganhar o que mais quer. E o que mais se queria era o SUS. Né? Então, alguns vetos ocorreram na Lei 8080-90, se tentou recuperar depois isso com 81-42, mas esses encontros de bastidores, se de um lado levavam à manutenção da proposta, e com alguns ganhos do ponto de vista legislativo, por outro lado, esvaziavam o seu componente mais instituinte, mais inovador. Política não tem vácuo. Quando uma força se retrai, a outra ocupa naturalmente. E eu não estou fazendo juízo de valor, nem estou fazendo crítica moral. Eu estou examinando politicamente. Se o movimento sanitário, através das suas articulações com o povo, com os movimentos sociais, etc., sai de cena ou ocupa menos a cena, para não dizer que saiu de cena, outros ocupam. E quem ocupou, especialmente na década de 90, o movimento para poder garantir a sustentação do SUS, foram os gestores. Portanto, eu não estou fazendo uma crítica aos gestores, pelo contrário, eu estou, inclusive, reconhecendo o mérito e a contribuição que os gestores, tanto CONAS quanto CONASEMES,
ofereceram para a sustentação do processo da reforma sanitária e para a implantação e implementação do SUS. Agora, muda a configuração nessa correlação de forças. Quando são os movimentos sociais, eles têm compromissos distintos. Os gestores têm prazos. Os gestores têm quem os indicam. Os gestores têm fidelidades com aqueles que indicaram. Os gestores têm fidelidade com os partidos políticos que compõem aquela coalizão. Claro que muitos têm compromissos com o povo, mas tem outros compromissos mais urgentes. Inclusive, muitos gestores precisam prestar contas ao seu superior, o prefeito, o governador, o presidente da República. E muitos gestores querem ser políticos depois. Ok? Então, insisto, isso não é uma crítica moral. Eu estou querendo trabalhar objetivamente essa situação para dizer que são atores diferentes. Em última análise, gestores são Estado. Gestores são governo. Gestores são partidos. As potencialidades de os conselheiros que estão dentro do Estado e os conselhos são Estado. As conferências são Estado. Muita gente acha que conferência é uma república completamente distinta do Estado, independente. As conferências estão na lei. Os conselhos fazem parte do organograma de uma secretaria municipal, de uma secretaria estadual, do Ministério da Saúde. São Estado. Então, eu falava de governo de oposição, mas não pode ter Estado de oposição. Ok? O Estado tem que conservar. Não é? O Estado não é para modificar, quem modifica é o povo. Então, quando nós estamos hoje falando em formação de cidadania para a saúde, sem nenhuma ojeriza à questão Estado, sem nenhuma resistência à questão de trabalhar dentro do Estado, sem nenhuma crítica aos companheiros que se tornaram gestores, nenhuma, mas isso é insuficiente para fazer avançar a reforma sanitária. É preciso, são necessárias novas energias instituintes, que eu vou falar daqui a algum tempo. Então, se o movimento foi se esvaindo é uma palavra meio forte, não, mas foi se esvaziando um pouco, o que é que vai acontecer? É a cara mais institucional da reforma sanitária que aparece, que é o SUS. Ok? Da mesma maneira, se o movimento foi capaz de conter aquelas forças que queriam acabar com o SUS, queriam até desconstitucionalizar a saúde, ou seja, e queriam botar na Constituição em 1993, uma reforma, assim: saúde é direito de todos e dever do Estado nos termos da lei. Viram o detalhe? Nos termos da lei. Porque é muito mais fácil fazer uma lei do que mudar a Constituição. Então, até isso se conseguiu impedir. Agora, não foi possível impedir a inclusão da Seguridade Social e nem foi possível, nem tem sido possível impedir que as barganhas político-partidárias, não é, rejam as questões de saúde e do Sistema Único de Saúde. Temos sido reféns, portanto, desses interesses. Ainda evidências. Isso é uma tese de mestrado de uma colega nossa do Rio Grande do Sul. Esse trechinho sintetiza o que ocorreu em 1990. O movimento sanitário deixa de ser o articulador político do jogo pela reforma sanitária. O SEBS já havia, desde o início dos anos 90, perdido esse caráter, transformando-se em espaço para a veiculação de ideias através de revista Saúde e Debate, ou seja, quase que apenas um movimento ideológico. A Abrasco reforça cada vez mais seu objetivo de articulação acadêmica e vai alternar, possivelmente de acordo com a composição de sua diretoria, posições mais progressistas ou mais conservadoras em relação ao conteúdo da política de saúde.
Se tem uma direção mais cientificista, vai olhar somente para o umbigo da pesquisa. Se tem uma direção um pouquinho mais arejada, vai olhar a pesquisa, porque é fundamental para nosso campo que precisa se afirmar, mas vai olhar todo o compromisso histórico que a saúde coletiva teve e deve ter com a reforma sanitária brasileira. A plenária nacional de saúde se reunirá esporadicamente, principalmente em mobilizações de recursos financeiros. Conseguiu alguma grana? Desativo. O CONASEMS vai se conformar com o papel de coadjuvante. O CONAS vai adquirir maior relevância na arena burocrática. E o Banco Mundial continuará oferecendo ideias que são, em grande parte, incorporadas pelo governo federal. Isso é uma síntese do que ocorreu com a reforma sanitária nos anos 90. A reforma sanitária brasileira esteve ausente nos editoriais do SEBS em 1999 e 2000, exceto quando fez uma homenagem ao Davizinho, que faleceu, e o Davizinho é uma das pessoas que fundou o SEBS, a reforma sanitária, um dos atores centrais desse processo. Então não podia falar de Davizinho sem falar em reforma sanitária brasileira. A Abrasco retirou de todos os seus editoriais ao longo da década de 90, 94 a 96, 96 a 2000, somente quando houve a 10ª Conferência Nacional de Saúde, utilizou a reforma sanitária como figura de retórica, ou seja, tinha um texto bonito, precisava de uma frase legal no final, pela reforma sanitária brasileira, ponto. Volta a frequentar os editoriais a partir de 2000, de uma nova diretoria. E nessa nova diretoria, se inclusive confrontou aquela tese de que a agenda havia se esgotado. Então faz um conjunto de documentos e de editoriais dizendo que a reforma sanitária estava em curso, né? Ainda que fosse uma reforma inconclusa, que provavelmente vai ser por muito tempo, porque novos valores vão sendo incluídos, ela, a partir de 2003, vai de novo se separar das preocupações da Abrasco, e somente a partir, Helena, de 2009, naquele congresso de Recife, até o momento, volta a ser uma preocupação da Abrasco. E agora, por isso está diferente, Rita. Abrasco e SEBS hoje e outros estão tematizando a questão da reforma sanitária brasileira. Não é por acaso que nós estamos aqui conversando. Está diferente da década de 90. Pasmem vocês, a expressão da reforma sanitária brasileira, esse nome foi banida de todos os relatórios finais das conferências nacionais de saúde, de 92, de 96, de 2000. Parecia que tinha algum programa de computador que limpava, ou seja, onde tinha um texto, né, que aparecia a expressão reforma sanitária, cortava. Só começa a aparecer nos relatórios finais de 2003 para cá. Então, nessas contradições, e não tem sempre o lado bom e o ruim, está tudo misturado, ao tempo em que essas coisas aconteceram, também houve movimentos. E um desses foi o movimento da reforma sanitária saindo quase que das cinzas, um fênix. E escreve um manifesto à nação, reafirmando os compromissos com a saúde dos brasileiros. E esse manifesto é divulgado. E ele não é assinado somente pelo SEBS e pela Abrasco, mas pela ABRES, Associação Brasileira de Economia da Saúde, pela ANPASA, que eu me referi ontem, pela Rede Unida e outros tantos que passaram a constituir o Fórum da Reforma Sanitária Brasileira. Refunda-se o SEBS em 2006 e o próprio governo, justiça seja feita, passa a absorver um conjunto de temas que alguns atores sociais queriam reincluir na agenda do Estado. Exemplo, promoção da saúde. Exemplo, discussão da determinação social do processo de saúde e doença. Exemplo, ênfase na atenção básica. E aí, em 2006, sai o Pacto pela Saúde,
em que uma das dimensões é o pacto em defesa do SUS, o pacto pela vida, o pacto de gestão, embora os gestores só apostassem no pacto de gestão, claramente. O SUS ficou entre parênteses e a vida ficou reduzida a algumas metazinhas para diminuir a mortalidade disso ou daquilo. Mas saiu a Política Nacional de Promoção da Saúde, uma luta da Brasco de muito tempo. Saiu a Política Nacional de Atenção Básica. E o Brasil foi o primeiro, e agora eu posso dizer, o único país do mundo que, depois da OMS, criou, por um decreto do presidente Lula, uma Comissão Nacional de Determinantes Sociais de Saúde. A praxis da reforma sanitária. Como é que a reforma sanitária articulou teoria e ação, intervenção? Isso é que é praxis. Aquela história de que a teoria na prática é outra coisa, dizia Sérgio Arouca, é quando não se tem uma boa teoria. Uma teoria tem que dar conta da prática. Forças políticas. Vamos imaginar que elas estejam em equilíbrio. Eu fiz um esforço incrível para botar de uma forma mais objetiva possível todos numa mesma linha. Eu não deixei uma coisa, uma coluna menor do que a outra. Eu fiz um grande exercício, né? Aqui nós temos as forças à esquerda e as forças à direita. As forças à esquerda, supondo que elas estejam na base do apoio à reforma sanitária, e as da direita contra a reforma sanitária. Não quero fazer maniqueísmo, mas é apenas do ponto de vista didático para poder a gente pensar um pouco naquilo que eu falava ontem de correlação de forças. Forças que podem estar apoiando a reforma sanitária. Já viram que eu tive um cuidado maior agora. Forças que podem estar apoiando a reforma sanitária. Movimentos populares. Movimento sindical, mesmo com aquelas ressalvas que foram lançadas ontem que os sindicalistas buscam planos de saúde, mas eles defendem também o SUS, defendem também a reforma sanitária. Por que fazem plano de saúde? Tem uma grande discussão sobre isso. Trabalhadores de saúde. Os médicos hoje estão junto com o SEB, junto com a igreja, junto com a Brasco e com outras entidades, puxando, e eu quero começar a fazer publicidade disso, a emenda popular pelos 10% do governo federal para a saúde. A Federação Nacional dos Médicos, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, MB, que às vezes está meio atrás, mas está apoiando. Então, estes são atores importantes para poder fazer avançar a reforma, porque não tem reforma sem recursos. Técnicos, intelectuais e burocratas. Eu não estou colocando burocrata no sentido pejorativo, estou falando burocracia como instância do político, os pessoal do Estado, os funcionários, SEBs, Abrasco, etc. Partidos, PT, PCdoB, PCB, PSDB, PMDB, PPS, PDT. Arouca era do PPS, não é atual, mas naquela época que foi fundado. PSOL, PSTU, muitos defendem o SUS, muitos defendem o direito à saúde. Gestores, Ministério Público. Ontem eu saí aqui em defesa do Ministério Público, Helder não concordou muito comigo, mas eu acho que está em discussão, está em disputa, inclusive, porque tem Ministério Público e Ministério Público. Tem Ministério Público do B, né? E tem Ministério Público mais oficial, enfim. Agora, os que se opõem à reforma sanitária, os empresários da saúde, os que ganham dinheiro com a saúde, os que tomam a saúde como mercadoria, não como bem público. Se o SUS funcionar para valer, o que vai ser deles? As oligarquias e os setores fisiológicos dos partidos políticos e de todos, aí é de direita, de centro, de esquerda. As corporações de profissionais. Muitos profissionais assumem posições que só olham para o seu umbigo. E isso não é privilégio dos médicos, isso não é privilégio dos enfermeiros, isso também é dos sanitaristas, partidos de direita. Vocês viram que eu não tive a pretensão de escrever os nomes deles.
Porque no Brasil, diferentemente da França, da Europa, de outros países da Europa, aqui ninguém é de direita. Não tem partido de direita. Os partidos que eu poderia chamar de direita são chamados democratas, né, republicanos, popular, né, mas devem existir, por exemplo, aqueles que foram contra as cotas dos negros das universidades públicas, não é? Têm posições de direita. Não é? Aqueles que têm sido contra as relações homoafetivas têm posições conservadoras, mas aqui ninguém é de direita. Capital industrial, equipamentos, medicamentos, essa indústria que tem uma necessidade de reforçar as ações expansionistas do capital, não podem estar de acordo com as políticas racionalizadoras que o SUS precisa. São contra. O capital financeiro que sustenta os planos de saúde, a chamada saúde suplementar. Bancos que têm presença na nossa vida, não quero citar o nome dele, né? Fundos financeiros, empresas de medicina de grupo que contribuíram com a última campanha, não quero citar também o nome dela, cooperativas médicas, idem. Então, gente, é um conjunto de interesses que estão em torno não do capital industrial, mas do capital dinheiro, capital financeiro, que são possibilidades, né, de serem contrárias ao crescimento do Sistema Único de Saúde e da reforma sanitária. O Banco Mundial, sem comentários, e a mídia e a publicidade. Essas sempre tiveram posições hostis ao SUS e à reforma sanitária, com leves exceções. Por exemplo, chegou a haver uma novela de uma grande cadeia de televisão no Brasil, fantástica, um show da vida, em que tinha um personagem, pasmem vocês, um sanitarista, que dizia que conversava com Aroca, né, e que era um entusiasta das mudanças da situação de saúde, numa novela, no final da década de 80. Então, em alguns momentos, foi possível até chegar à mídia, mas depois os compromissos que elas têm com as indústrias de cerveja, as indústrias de alimento infantil, com os planos de saúde, etc., elas não têm se permitido a até mesmo examinar objetivamente o SUS. Bases sociais. Esse é um trabalho de uma cientista política, a Arete, em que ela diz que o fato de a classe média, as categorias mais organizadas dos trabalhadores e os empregados das estatais terem seus próprios planos de saúde, explica seu escasso ou nenhum interesse em relação ao SUS. Independentemente das orientações dos dirigentes sindicais, as suas bases estavam mobilizadas pela obtenção de mais e melhores benefícios dos seus próprios sistemas privados de seguro. Além desses, os trabalhadores menos organizados e rurais, assim como os trabalhadores do mercado informal de trabalho ou desempregados, careciam de suficiente organização política, a resposta que eu dei ontem para o Tiago, para pressionar por reformas de saúde no âmbito nacional. Então, ao reduzirmos o SUS pobre para pobres, esses pobres que são atendidos pelo SUS não têm, até o momento, a mesma força política que torna a classe média capaz de vocalizar, por exemplo, ideias, princípios, diretrizes, posições, ou dos trabalhadores mais organizados das estatais ou das grandes corporações privadas que podem ter uma intervenção muito mais significativa para a mudança do sistema de saúde. Então, essa não é a interpretação minha, mas é a interpretação de uma cientista política que analisa
a questão da rarefação dessas bases sociais do SUS. Então vimos as forças sociais, as forças políticas, as bases sociais e quais foram as estratégias e as táticas utilizadas pela reforma. Pelo menos 3 grandes vias foram utilizadas a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Poderíamos chamar de estratégia, quem sabe. A via legislativo-parlamentar, que significava todo o esforço e apoio e intervenção na Constituinte e depois no Parlamento para ter a lei. A via técnico-institucional, o trabalho dentro das organizações de saúde, dentro das secretarias municipais, das secretarias estaduais, do Ministério da Saúde, criando inclusive uma estratégia ponte enquanto não chegava o SUS, que foi o SUDES, eu me referi isso para vocês. Implantando distritos sanitários, para poder a população começar a ter uma ideia de uma outra forma de realizar as ações de saúde, mais próximas das suas famílias, nos seus locais de trabalho. E a via sociocomunitária, que significava reforçar, portanto, aqueles movimentos sociais que deram sustentação à reforma e que agora começavam a se institucionalizar através das conferências e conselhos. Este conjunto de estratégias poderia ser rotulado como guerra de posição, que é uma outra categoria também de ciência política do Gramsci, que significa guerra de trincheiras para uma linguagem militar. Ou seja, você vai ocupando alguns espaços e dando saltos sem se enfrentar imediatamente com o adversário para eliminá-lo. Então, a guerra de posição foi permitindo que a reforma e as suas ideias fossem penetrando no Estado. O SEBS, fizemos aquelas referências, mesmo nas fases mais difíceis, manteve a sua luta ideológica. Mas nem só de ideologia vive uma política. Precisa de força. Não basta fazer cabeça das pessoas. As pessoas, vou conversar com vocês amanhã sobre isso, precisam se organizar. Não basta ganhar as mentes. Tem que ter uma ação a partir desse ganho. E o que houve a partir da implantação da reforma, não diria um racha, mas diria uma certa divisão de posições entre os institucionalistas e os movimentistas. Ou seja, aqueles institucionalistas que achavam que qualquer relação mais forte com os movimentos sociais iam atrapalhar a gestão e que eram questões técnicas que precisavam ser resolvidas, e os movimentalistas que rejeitavam qualquer trabalho dentro do Estado como se fosse cooptação. Então, essas tensões se revelaram, não é, dentro desse processo, mas que expressavam, em última análise, a dificuldade de se realizar a chamada contra-hegemonia. Hegemonia não no sentido de dominação nem de supremacia, hegemonia no sentido de ser capaz de fazer uma direção política e cultural dentro de um processo. O que é, então, concluindo, a reforma sanitária brasileira? É uma reforma social centrada na democratização da saúde. Na democratização da saúde significa o quê? Elevação da consciência sanitária sobre saúde e seus determinantes. O reconhecimento do direito à saúde, inerente à cidadania, não como uma dádiva, garantindo acesso universal e igualitário ao SUS, com participação social. Eu estou usando participação social, não estou usando controle social, nos estabelecimentos das políticas e da gestão. Reforma sanitária também uma reforma social do Estado e dos seus aparelhos, assegurando a descentralização do processo decisório, aí sim, o controle social e o fomento da ética e da transparência nos governos. A reforma sanitária brasileira é uma reforma social da sociedade e da cultura, alcançando os espaços de organização econômica e da cultura através da produção e distribuição justa da riqueza,
das informações, do conhecimento, aquilo que poderíamos chamar, como falávamos ontem, de uma reforma intelectual e moral para que o conhecimento fosse socializado. Mas há promessas, sim, não cumpridas. O processo da reforma até 2006, depois a gente pode atualizar um pouquinho, não indica a realização de uma reforma social geral, muito menos uma revolução no modo de vida. Independentemente do jacobinismo de parte de seus autores e atores, jacobinismo, você se lembra, os jacobinos lá da Revolução Francesa, que sentavam-se à esquerda e queriam avançar a revolução, contra os gerondinos que queriam conservar. Né, para vocês entenderem um pouco essas metáforas. Independentemente, portanto, do jacobinismo, de seus atores e autores, dominou a revolução passiva, que vocês já sabem o que se trata, onde a dialética do conservar mudando continua imperando. A sua mais completa tradução, parecendo com Sampa, né, do Caetano. O que se desenvolveu, fundamentalmente, foi uma reforma parcial, setorial, institucional, que nós chamamos de SUS. Apesar dos problemas, a reforma sanitária não é um movimento desnaturado. O que quer dizer isso? Não é um movimento que traiu seus princípios, traiu suas diretrizes. É um movimento que encontrou dificuldades e continua encontrando as dificuldades. Mas um conjunto de valores que inspiraram a proposta e o projeto da reforma sanitária ainda estão disponíveis. E ontem se falava em igualdade, se falava em equidade, se falava em liberdade, se falava em solidariedade, emancipação, etc. Mas a reforma sanitária enfrenta-se com uma alegoria que diz respeito a um fantasma que nos persegue o tempo todo, e ontem estava nos perseguindo aqui no debate de noite, o fantasma da classe ausente. Vocês se recordam que no início da aula hoje eu falava que a reforma sanitária poderia ser decorrente de uma ação da intelectualidade da classe trabalhadora quando assumiu posição de vanguarda. Na medida em que essa classe trabalhadora deixou de ser vanguarda, pelo menos no âmbito da reforma sanitária, esta é uma preocupação muito presente nos debates de quais são as bases sociais e políticas para fazer avançar essa reforma. As próprias classes populares no Brasil não absorveram ainda a ideia de que a reforma é uma conquista delas. Então, acho que um dos aspectos da consciência sanitária passa por essa informação, porque muitos não viveram, como vocês, esse processo. E nem sempre as pessoas estão estudando a história. Então, em cada espaço de discussão, reiterar, ratificar de que esta reforma surgiu da população e não necessariamente do governo, eu acho que isso faz diferença no sentido da sua identificação. Por outro lado, falava também eu hoje que muitas modificações ocorreram na ordem mundial, na reestruturação produtiva do capitalismo, na chamada globalização. Globalização que, na maioria das vezes, foi de capitais e de informações, mas nem mesmo dos sujeitos, das pessoas, com tantos constrangimentos, por exemplo, para a circulação da força de trabalho através dos países, o xenofobismo, o controle da migração. Então, essas questões vão contra, portanto, muito do que se fala delirantemente sobre globalização. Globalização de quê, cara pálida? Seguramente do capital e de informações, mas não das pessoas. Ou muito menos dos direitos das pessoas. Então, dessa maneira, nós podemos entender que uma das confusões que ocorrem quando falamos de reforma sanitária é que, enquanto uns estão expressando um movimento que diz respeito a uma ação contra-hegemônica, que, portanto,
inclui a questão da sociedade para além da saúde e que tem um componente ético fundamental, outros se limitam a entender a reforma sanitária como uma reforma setorial, não é? Iniciando-se, portanto, com uma reforma administrativa, ainda que tolere alguma participação social sob o nome de controle social, através das conferências e dos conselhos. E esses movimentos que foram ocorrendo com a reforma, ela chegou a fazer parte da institucionalidade desta reforma, se transformar em sistema, o Sistema Único de Saúde. Então, essa dinâmica, um movimento se transformando em sistema, e um sistema se caracterizando por uma certa estabilidade, o seu caráter instituído fica mais forte do que o seu caráter inovador, instituinte. E nesse particular vai acontecendo um processo ideológico do binômio alusão e ilusão, e vocês vão entender isso muito claramente, em que se alude em relação aos problemas da saúde, do sistema de saúde. Então, não há gestor, por exemplo, que não fale dos problemas de saúde e dos problemas do sistema de saúde, mas se ilude em relação às soluções. Isso aqui é um binômio, não é? Do processo ilusão-alusão, que é característico das práticas ideológicas. Da mesma maneira que a medicina preventiva aludia aos problemas da educação médica, os problemas de saúde, e iludia em relação às soluções, restringindo essas soluções à mudança de atitude do profissional médico, e depois dos de enfermagem, etc., a reforma sanitária, ao se transformar em sistema e reiterando, radicalizando, reforçando os componentes instituídos, perde, portanto, esta dimensão de transformação que está nas suas origens. E, como não poderia deixar de ser, a reforma sanitária se aproxima da revolução passiva. Só que muitos de nós, envolvidos nesse processo, muitas das entidades, muitos dos documentos, muitas críticas, quando se enfrentava com os impasses da reforma sanitária, dizia: a culpa é do Sarney, a culpa é das políticas neoliberais do Collor, ou do ajuste macroeconômico de FHC, ou mesmo do continuismo de Lula, porque seguiu as políticas depois da Carta aos Brasileiros. Mas esse estudo começa a destacar que, sem isentá-los de qualquer responsabilidade, não cabe aqui reforçar isso, mas seguramente, ao olharmos para a história do Brasil, são os determinantes estruturais, históricos, que talvez mais expliquem, não é, as possibilidades e os limites da reforma sanitária brasileira. E muito especialmente, a maneira com que as classes dominantes atuam em relação ao Estado, colonizando o Estado, se apropriando do Estado e puxando para si os seus oponentes através do fenômeno do transformismo. De modo que o conservar mudando e o mudando para conservar também chegam à reforma sanitária brasileira. Não é por acaso que uns falam em reforma da reforma, não é? Ou seja, era um bando de utópicos que lá, bem longe, nos anos 80 e 70, sonharam que era possível fazer uma reforma democrática do Estado no Brasil e viu que a realidade era outra. O mundo mudou, não é? Então, vamos fazer a reforma da reforma. Isso é o que eu diria que era uma leitura à direita
das crises da reforma sanitária. Mas também tem companheiros nossos que fazem uma leitura à esquerda e que falam também em reforma da reforma, no sentido de aprofundá-la, no sentido de trazer para ela novas energias instituintes, no sentido até de radicalizá-la. Então, cuidado com as palavras, porque a mesma expressão reforma da reforma pode ter um sentido extremamente reacionário e também a expressão reforma da reforma pode ter a ver com um estímulo para que se avance. Então, não basta olhar os autores, é bom olhar os contextos da fala, do texto e, sobretudo, as entrelinhas. Tentando puxar de 2003 para 2012, porque o livro parou em 2006. Então, 2003, 2012, novas esperanças foram colocadas nos governos para que a reforma sanitária avançasse e o SUS se consolidasse. Mas essas expectativas, salvo o melhor juízo, porque eu estou dando, portanto, uma interpretação que vai além de uma pesquisa, agora eu já passei da pesquisa, não foram confirmadas. Saúde não tem sido prioridade em todos os governos de 2003 para cá. Não se enfrentou efetivamente a questão do financiamento, que é uma questão crítica, e não se enfrentou a questão da regulação do setor privado, particularmente dos planos de saúde. Parte do movimento sanitário, que eu digo que ele é muito multifacetado, né? Tem várias facetas dentro do movimento sanitário. E uma parte dele, do movimento sanitário, tem uma postura ambígua em relação ao governo, ou aos governos, evitando, portanto, fazer crítica. E outros componentes do movimento sanitário, e eu insisto, estou assumindo a responsabilidade com este comentário, têm sido cooptados. Como outros tantos movimentos que eu não vou citar aqui agora. Toda crítica que se faça, alguns dos meus amigos temeram uma participação que eu tive em um congresso da Brasco em 2009, porque qualquer crítica que se faça se diz que é de direita, não é? Que é um termo, segundo o sociólogo Chico de Oliveira, muito inadequado num governo que tem figuras que vão do pequeno PP, do Maluf, do Jabes Barbalho, ao grande
PMDB do senhor José Sarney. Então, um governo que tem ou uns governos que têm estes conjuntos de companheiros e não se poder fazer crítica, concluindo, portanto, a reforma sanitária brasileira apontava para uma reforma geral e uma revolução no cotidiano das pessoas. Mas, enquanto processo, o que nós conseguimos captar é exatamente o SUS, enquanto reforma setorial institucional. As explicações para tal desfecho vão além dos governantes, que muitas vezes a gente fica indignado, irritado e reclamando. Ainda em conclusão, os tipos de praxis que nós examinamos, aqueles 4, e os conceitos de revolução passiva e transformismo, contribuem para análise, compreensão e explicação do processo da reforma sanitária brasileira. E esta observação seguinte tem muito a ver com as possibilidades. Lembram vocês que eu falava de um binômio conservação e mudança, e que tem forças que puxam para a mudança e tem forças que puxam para a conservação. Talvez, a partir desta compreensão, se possa examinar e identificar os sujeitos da antítese, ou seja, os sujeitos que podem fazer algo contrário à tese que está tão disseminada, tão consolidada por esses momentos. E com isso, quem sabe, mudar a direção do transformismo, que caracterizou em vários momentos a história do Brasil, quando, lembrando, agentes e partidos mudam de lado para reforçar os aspectos mais conservadores da sociedade. E nesse particular, a possibilidade de se identificar novos príncipes modernos, e eu vou tentar explicar isso melhor para vocês, que transformem a política, portanto, que é a história em ato. O Príncipe foi um livro escrito por Maquiavel, que para os que não são iniciados em ciência política parece um nome feio, quando diz fulano é maquiavélico, tem arte com o diabo, né? Acha que os meios justificam os fins, esse babado que a gente aprende. Mas Maquiavel, possivelmente, foi um dos primeiros que conseguiram fazer a distinção entre o que é política, o que é filosofia, o que é ciência política e o que é moral. E que, portanto, ele estudava os homens e as instituições como eles eram, e não necessariamente como ele achava que deveria ser, embora ele fosse um republicano. Então, o que Maquiavel fazia no Príncipe era dar conselhos, portanto, ao príncipe na arte de governar. E as mudanças, sobretudo na perspectiva da unificação da Itália, ele era um florentino, ele era de Florença, tinham esse sentido progressista. Então, não tanto como a gente ouve falar do Maquiavel como alguma coisa que não prestasse. Claro, ele dava uns conselhinhos meio, não é? Meio complicados. Por exemplo, que o bem deve ser dado aos poucos, né? E o mal deve ser feito de vez, né? Mas ele estava examinando a vida como era ela naquela época. E o Gramsci, o Antônio Gramsci, ele pensava que era importante estudar Maquiavel e ele entendia Maquiavel não mais no tempo do Príncipe, mas como o Estado moderno, né? O Estado moderno e, sobretudo, o partido, né, poderia ser, né, o novo príncipe, um príncipe moderno. Então, aproveitando esta referência histórica, eu estou querendo colocar para vocês de que nós estamos com a obrigação de identificar os novos príncipes modernos, para além, portanto, de Estado e de partidos. Não sei se é coisa visionária, mas se eu pudesse me apoiar em um filósofo contemporâneo, francês, ele chegou a dizer, escrever recentemente numa conferência em Buenos Aires,
que o século XIX era o século das revoltas, das rebeliões. O século XX foi o século dos partidos. Mas não do Partido Social Democrata só, não, mas do Partido Nazista de Hitler, dos partidos comunistas, dos partidos trabalhistas, etc. E que o século XXI, esse de vocês, é o século dos movimentos sociais. Né? Quem sabe se dentro desses movimentos sociais não surgem novos príncipes modernos, capazes de fazer avançar a política, que é a história em ato. E eu queria concluir com vocês com duas referências, uma do Sérgio Aroca e a outra do Gramsci. Vocês já viram que o Gramsci está muito presente no meu discurso e alguns dos meus textos. Dizia o Aroca em 2001, anos antes dele falecer: o projeto da reforma sanitária é o da civilização humana. É um projeto civilizatório, portanto, que para se organizar precisa ter dentro dele princípios e valores que nós nunca devemos perder. O valor da democracia, da emancipação dos sujeitos, da liberdade, da solidariedade, da igualdade, para que a sociedade como um todo possa um dia expressar esses valores, pois o que queremos para a saúde é o que queremos para a sociedade brasileira. Eu acho que esse é quase que um testamento, esta frase de Aroca, em que mostra que o que se pretendia com a reforma sanitária era muito mais do que uma reforma setorial. Era uma reforma social, era uma reforma da sociedade brasileira. Concluindo com a frase do Gramsci: para construir uma história duradoura, não bastam os melhores. São necessárias energias nacional populares mais amplas e numerosas. É por isso que o SEBS aposta na formação da cidadania para a saúde.